Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Eu estou aí praticamente sem voz. Nós tivemos uma semana maravilhosa, uma semana agitada, mas uma semana de muitas realizações. Tivemos aí a nossa live Pro Bem, acabou agora há pouco. Eu estou um pouco sem voz, estou aqui cumprindo o meu compromisso de gravar um capítulo da Bíblia por dia. Lembrando que esse capítulo era de ontem, mas devido ao nosso compromisso, hoje nós fizemos uma live que durou de 9 da manhã até as 18. Depois nós fomos fazer aí a parte da premiação do show de prêmios Pro Bem. E gastamos aí mais cerca de 2 horas e meia. Então, a voz foi embora, foi muito divertido. Se você quiser conferir a live, é só acessar lá, @_ProBem, e você vai poder ver. Então, eu vou gravar, pessoal, 2 capítulos agora, o capítulo 31 de Jó e o capítulo também 32. Vou tentar ser o mais curto possível por causa da minha falta de voz. Um capítulo da Bíblia de orar todos os dias, tentar mudar. É o objetivo do nosso grupo Propósito. Peço mais uma vez aí desculpas por não ter conseguido mandar ontem. Peço você pacientemente, não desista, vamos juntos. Eu enfrento as mesmas coisas que você tem dia que tem dificuldade de ler o capítulo, eu tenho dificuldade também de gravar. Eu não gravo, irmãos, em hipótese alguma, sem ler o capítulo, sem meditar, sem refletir, porque eu não vou trazer para você aqui um alimento que eu não preparei. Então vamos lá no capítulo 31, eu quero falar sobre a defesa da integridade de Jó, no capítulo 31. Essas são as últimas palavras de Jó. E Jó vem fechar de uma maneira muito forte a sua fala, ao ponto de deixar todos os seus 3 amigos que argumentaram aqui sem fala. Porque ele vai fazer a sua defesa final de integridade, chamando para si, diante de Deus, a responsabilidade. E eu pergunto, irmãos, quantos de nós poderíamos fazer essa afirmação que Jó fez? Como Jó era um homem de fato, como Deus afirmava, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, será que nós poderíamos chamar essa responsabilidade para nós como Jó? Vamos refletir isso. A maneira como Jó era íntegro e poderia expor ali a sua integridade, Jó expõe a sua integridade mostrando que ela fazia parte de um todo. A primeira parte, Jó fala sobre a sua integridade pessoal. Olha aí no capítulo 31, olha que complicado. Quem é que poderia fazer essa afirmação? Ele diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois fixaria eu os olhos em uma donzela? Na linguagem de hoje ele diz, como eu olharia para uma virgem com outros olhos? Ou seja, Jó está dizendo que ele não olhava para uma outra mulher com uma intenção impura. Irmãos, é difícil acreditar que um homem consiga fazer isso. No entanto, Jó está dizendo diante de Deus que ele jamais fez isso, ele não fixou. E ele diz, olha, que porção teria eu com Deus, que herança do Todo-Poderoso? Vou ser bem sincero com os irmãos, porque todos nós, a não ser que você tenha algum tipo de anormalidade, todo homem, toda mulher, em algum momento já pecou com seus olhos. Nós somos falhos, irmãos, e os nossos olhos são a luz da janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Nós precisamos, então, buscar essa luz, buscar a purificação a partir aí da maneira como nós vemos as coisas. E Jó, ele havia buscado isso, e ele disse que ele fez um pacto com os seus olhos, em que ele não olharia de uma maneira escusa. Faça esse pacto também. Você não é capaz de falar como Jó? Eu peço a você, exorto a você que você faça isso no seu coração. Porque nós começamos a pecar, todo pecado que ele acontece por fora, ele aconteceu primeiramente por dentro. E ele acontece por dentro por causa da nossa maneira de encarar as coisas. Como nós absorvemos, como nós vemos, da perspectiva que vemos, é que vai fazer aí definir se nós vamos cair ou ficar de pé. Então Jó, ele tinha uma integridade pessoal. Ele também tinha uma integridade na sua relação familiar. Muito sério que ele diz. A partir do versículo 5, ele diz assim, ó, se eu andei em falsidade, meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus nas balanças. Ele diz, pese-me, conhecerá a minha integridade. Ele está dizendo, Senhor, eu não fiz isso, sou uma pessoa verdadeira. E ele novamente vai para essa área das paixões, das pulsões, para mostrar que ele era de fato um homem íntegro. Ele continua dizendo, olha, é, se eu, se os meus passos se desviam do caminho, se meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegam a qualquer mancha, então semeie eu, ele diz, e coma outro. E ele vai dizer ainda, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei espreita à porta do meu próximo, ou seja, eu fui lá vigiar a mulher do meu próximo, porque queria me deitar com ela, ele vem dizer, então moa a minha mulher para outro, e que se encurvem sobre ela. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu devorei a casa do outro, se eu seduzi a mulher do outro, se eu me aproveitei dela, que outro se aproveitem da minha. Olha como é sério a postura de Jó, chamando para si uma integridade familiar, um homem verdadeiro, um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal. E ele ainda continua, é, dizendo o seguinte, se eu desprezei o direito do meu servo, olha só, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Ele está dizendo, Senhor, olha as minhas relações familiares, com a minha esposa, com o meu próximo, até mesmo com os meus empregados. Jó era um homem de fato íntegro e reto, que podia chamar responsabilidade para a sua relação aí, familiar. A integridade de relação também com outras pessoas. A partir do versículo 16, ele vai dizer, se eu retive o que os pobres desejavam, fiz desfalecer, se sozinho eu comi o meu pão, ah,
e o órfão dele não participou. Ele vai dizer: se alguém vir parecer por causa de roupa e ou necessidade por não dar coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se não quietar a minha própria lã, se eu levantei a mão contra o órfão, ou seja, Jó está dizendo: se eu fui injusto, Senhor. Em outras palavras, que o Senhor me castigue. Ele diz: então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado do meu braço da articulação. Ele está dizendo: se a minha mão não serviu para ajudar, que ela não sirva para mais nada. Omoplata, pessoal, essa parte aqui do ombro, inclusive tem um golpe do jiu-jitsu, né, com esse nome. Ele diz que seja arrancado e que meu braço caia. Ou seja, uma mão que não serve para servir, ela não serve para mais nada. É o que Jó está dizendo. Uma mão que torce o direito, ela não tem nenhum serventia, pode ser arrancada. Então ele chama a integridade para suas relações também com os outros, com as pessoas, com o próximo, principalmente o próximo, mais próximo que precisa dele. E por fim, ele fala também da sua integridade na relação com Deus. Ele diz: Senhor, porque Jó, a gente sabe, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e ainda a Bíblia diz que ele era um homem próspero, riquíssimo. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 24: se eu no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou a lua que caminhava, meu coração se deixou enganar, e eu mandei beijos para ele. Jó está dizendo: ó, se eu confiei nos bens, se eu confiei nos astros, muita gente adorava os astros como ídolos, é, se eu me alegrei na desgraça de quem tem ódio, mesmo tem quando não atingiu, ele está dizendo: se gente na minha tenda não disse, quem haverá que não se saciou da carne provida por ele, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, uma das evidências que nós temos que o livro de Jó é extremamente antigo, é porque uma das poucas referências que ele faz a um personagem bíblico é sobre Adão, não há menção sobre outros, por isso nós acreditamos que Jó é um dos primeiros homens. E ele continua dizendo: porque eu temia o grande e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. E ele continua dizendo: se a minha terra clamar contra mim, se os meus súditos juntamente choraram, se comi os seus frutos sem tê-lo pago devidamente, se causei a morte dos seus donos, por trigo, ele está dizendo: Senhor, no lugar do trigo me produza cardos, e por cevada joio. É o fim das palavras de Jó. Jó está dizendo o seguinte: Senhor, se em algum momento eu confiei nas minhas riquezas, se em algum momento, Senhor, eu fui idólatra, se em algum momento, Senhor, eu provi para minha casa de maneira ilícita e eles se aproveitaram, se eu, Senhor, não te temi o suficiente, se a minha relação com o Senhor não foi íntegra, Jó diz que o Senhor transforma toda a minha provisão em coisa que não vale nada. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui a uma conclusão: que Jó, ele de fato havia perdido tudo, mas uma coisa Jó não perdeu: a sua integridade e a certeza do seu compromisso com o Senhor. Por isso, meu irmão, quero terminar dizendo o seguinte: as lutas virão, as provações, mas eu quero dizer para você que você sabe da sua integridade. Você sabe a maneira como você tem andado diante do Senhor e como você tem servido diante do Senhor. Nós falamos há poucos estudos aí sobre a reputação. Reputação é uma coisa que as pessoas colocam sobre nós. É um título, é um rótulo. Isso nós não controlamos. Agora, irmãos, nós controlamos sim a, a nossa consciência. Como está a sua consciência diante de Deus? Meu irmão, meu desejo é que você possa atestar, não como Jó, não espero que você seja Jó, porque Jó de fato é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal, e eu passo longe disso. Mas que você seja alguém que está tentando viver dessa forma. Integridade em todas as áreas da sua vida. A firmeza na sua integridade pessoal, integridade na sua relação familiar. Procure ser o melhor, mais íntegro, mais reto, perante as pessoas que te servem, seus funcionários, seus filhos, sua esposa. Procure ser justo, integridade em relação ao seu próximo, principalmente o próximo, mais próximo que você, que é o necessitado. E mantenha, meu irmão, sua integridade na relação com Deus. Não coloque seu coração e a sua confiança em nenhuma outra coisa. Nada pode sustentar, nada pode ser seguro, verdadeiro no tempo de tribulação, senão o Senhor. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.